Está começando mais um MFcast, podcast do MF Rural. Hoje vamos falar aqui sobre o empreendedorismo na medicina veterinária. Estamos aqui com Danilo Pincinato. Tudo bom, Danilo? Tudo ótimo, Roberto. Tudo ótimo. Tudo ótimo, Walter. Está aqui ao meu lado também o Walter Celani. Tá vendo? Se você não fala meu nome, ele esquecia de mim. O nome, eu pareço uma entidade aqui. Se rezar, eu desapareço, porque eu nunca vi. Você está sendo injusto comigo. Eu te apresentei esses dias aí 2 vezes antes, tá? É verdade, é verdade. Mas o papo a prosa é boa hoje, que nós vamos falar do empreendedorismo no agronegócio, na medicina veterinária. Sim. E vamos falar de um assunto que é muito importante, que é reprodução bovina. É isso aí. Essa prosa é boa. É o assunto do momento, viu? O assunto vai ser sempre do momento. Isso. Mas vamos lá. Danilo formou aqui, é médico veterinário, formou aqui na Unimar, em Marília, fez mestrado na Argentina, né? Isso. E montou uma empresa de reprodução animal com o Lucas, que também é formado aqui, que é a Clivar. Formamos junto. Inclusive eu também formei junto nessa turma. E aí? Me conta um pouquinho assim, como é que você decidiu ir parar lá no Tocantins? Como é que foi? Como é que vocês estavam aqui em Marília, falaram, vamos pro Tocantins? Como é que foi a história? Fala aí direitinho para nós. Não, foi uma história longa, comprida, mas nós vamos resumir aqui, vamos né, lá. Roberto? Vai, Walter. Short version. Vamos deixar o pessoal aí, eles vão acompanhar aí, vai ser uma história muito bacana. Então acompanha até o final aí, que vai ser longa e vocês vão ter vários insights aí para empreendedorismo, né? Principalmente na área de prestação de serviços veterinários, de consultoria e tudo mais. Isso aí. Tá? Então, como é que começou, Roberto? Naquela época, nós formamos junto, nós estudamos junto, eu, Roberto, o Renato, o Rafael, aqui na Unimar. Tá? Nós formamos em 2003, né? 2003. 2003. E a gente sempre tinha um sonho, eu, o Lucas principalmente, de trabalhar junto. Eu não sei porquê, mas a gente sempre achou que a gente ia abrir alguma coisa junto, né? Mas eu entrei, na verdade, para veterinário para trabalhar com cavalo. Poxa. Laçava, ia em rodeio e tudo mais. Mas durante o período da faculdade eu vi que a reprodução de bovinos era mais rentável, tá? E tinha um volume maior de serviço em comparação com o cavalo, né? Fiz alguns estágios mexendo com cavalo e tal. Eu falei, poxa, acho que isso não é para mim. Tá? E fui voltado para a reprodução, que é um negócio que você tem mais programação do seu serviço. Então você tem a estação de monta para realizar, você tem os serviços de inseminações, você tem os diagnósticos de gestação, são mais programados. E o cavalo já não, o cavalo é meio que emergência. O cara te liga 2, 3 horas da manhã, né? E você tem que ir lá atender, passa a noite lá com o cavalo. Né? Então, aí saímos para essa área. Vou focar em reprodução. Tá. Né? E aí, Roberto, eu lembro até hoje que antes de formar, em 2002, nós fizemos uma viagem para o Pará, Walter. Tá? Fomos conhecidos que o Pará era a grande fronteira agrícola naquela época, né? E que os grandes rebanhos estavam lá. Nós tinha um Monza vinho, Eu álcool. lembro. A gente estava até agora, estamos em 2023, a gente enchia um tanque do Monza, Rovaldo, com R$5. Puta, 20 anos atrás. E aí subiu eu, o Lucas e o Gustavo, né, para conhecer Famoso o Pará. nerdinho. Famoso nerdinho, Isso. né? O nerdinho, porque ele tinha, né, característica de nerd, um óculinho, loirinho, caladinho, quietinho, né? E fomos lá, fizemos essa viagem, rodamos 1 mês. Então nós subimos aqui em Marília, subimos São Paulo, Minas, passamos pelo Tocantins, né, e chegamos até o Pará. No Pará visitamos ali Xinguara, São Félix do Xingu, né, e voltamos. Voltamos, tiramos nossas conclusões, vimos que realmente era uma fronteira agrícola impressionante, né, pecuária pujante, crescendo muito naquela época, né, mas ainda tinha mais 1 ano para formar. Tá? Aí formamos em 2003, né? E agora? Eu fui fazer um estágio. Meu estágio obrigatório foi na Lagoa da Serra, naquela época. Tá? Foi na Lagoa da Serra, implementando programas de inseminação artificial em algumas fazendas aqui em São Paulo. Aí saí, formamos, né? O estágio do Lucas foi na Argentina. Ele foi para lá. Aprender a beber vinho. Aprender a beber vinho e comer carne de qualidade. top, de qualidade, né, Rodo? Você conhece lá, né?
Então, assim, aí lá ele ficou no Instituto de Reprodução Animal de Córdoba, então ele fez a especialização lá e o mestrado. E assim que ele chegou lá, ele me chamou. Né? A gente sempre tinha aquele negócio, vamos trabalhar junto, alguma coisa, né? Falou, Danilo, vem para cá. Aqui tem aí, eu vou fazer a especialização, vou fazer o mestrado, tem uma vaga aqui. Se você quiser vir, eu arrumo para você. Eu tinha acabado de formar, Walter. Recém-formado, ó, pessoal, recém-formado, né, Roberto? Recém-formado falou assim: bom, agora eu tenho que trabalhar, não vou fazer mais curso, eu vou lá. Cheguei pro meu pai, rapaz, foi interessante, né? Falei, pai, rapaz, surgiu uma oportunidade aí, né? Eu falei, o que foi, meu filho? Não, pai, é o seguinte, eu tenho que estudar mais um pouco. Eu percebi que eu acabei de formar e não sei muita coisa. Então, você que é recém-formado, que está vendo isso aí, não se preocupe, tá? Você vai ter essa sensação mesmo, que você vai se formar, que não sabe de nada, tá? E realmente, né? A gente sabe muito pouco logo quando forma da faculdade, né? Então, nós fomos para a Argentina, o Lucas já estava lá. Meu pai falou o seguinte, bom, se você acha que deve ir, então vai, meu filho. Walter, eu peguei um ônibus aqui, em São Paulo, 24 horas de viagem, sem saber falar castelhano, espanhol, o que for, né? E fui bater lá em Córdoba. Aí o Lucas me recebeu lá na rodoviária, desci com aquele monte de mala, um frio, um sobretudo e tudo, não sabia conversar, não sabia falar nada, não entendia nada, é impressionante, porque a gente acha que o espanhol é fácil, mas a hora que eles começam a conversar, você não entende nada. Né? E foi Fala aí muito rápido, né? Muito rápido, você não entende o que eles estão falando. Mas aí o Lucas me recebeu lá, já tinha um apartamento alugado, então foi muito mais fácil para mim do que para ele, inclusive. E lá nós passamos 3 anos estudando, terminamos minha tese de mestrado, ele terminou a dele, a minha foi voltada para a inseminação artificial em tempo fixo e a do Lucas em transferência de embriões. Né? Aí finalizou, 3 anos estudando, já cansado de estudar, e o pai também começou a apertar, né? Uhum. Falei, e agora, meu filho? Vai estudar como é que vai ficar até quando estudando aí? Né? E aí ele falou assim, não, agora está na hora de voltar. Mas você chegou nesse período aí, vocês chegaram a pensar em seguir carreira de pesquisador? Nós tivemos a proposta de continuar lá e seguir o doutorado. Né? Falou, Danilo, fica aqui, a gente consegue uma bolsa de doutorado para vocês continuam estudando, tá? Mas eu precisava... Sabe quando você tem aquela sensação, Roberto, que você quer colocar em prática o que você aprendeu? Uhum. Né? Então, não é que a gente queria... Tinha muito conhecimento, a gente sabia que o Brasil estava precisando dessa tecnologia, era uma tecnologia nova, e a TF, na época, as pesquisas começaram principalmente a partir de 2002, que foi a época que a gente foi para lá, nós fomos para lá em 2003, 2004, né? Então, estava começando os protocolos, desenvolver os protocolos. Inclusive, lembra, Roberto, nós fizemos um experimento junto aqui, no Paraná? Aonde que foi? Ah, lá na 3M, não foi? Foi na 3M. Foi um dispositivo novo que a gente tinha desenvolvido lá na Argentina, junto com o Instituto de Reprodução Animal. Trouxemos para cá, aquele implante. Né? Você viu que eu trabalhei já nisso, né? Você não, ele não trabalhou, não. Ele conseguiu o cliente. Falou, não, Danilo, tá aqui, ó. Vamos lá na 3M, lá, apresentou o cliente. Lembra, Roberto? Eu lembro. Põe meu nome aí, né? Mas ele fez o papel principal, né? Conseguiu o cliente, que é a principal característica do empreendedorismo. Você conseguir o cliente não é fácil. É difícil. Né? Quem está se formando aí, quem está atuando como veterinário, eu acho que a principal dificuldade é você conseguir o seu primeiro cliente. Nós levamos 6 meses para conseguir o nosso primeiro cliente, lá no Tocantins. Né? Então, acho que isso depois já está instalado lá? Depois instalado, no Tocantins. Caramba. Né? Com todo esse conhecimento que a gente tinha, mestrado, essa bagagem toda, indicações, né? Mas a hora de você provar para o produtor que a tecnologia funciona, uma tecnologia muito nova, tá? Existem algumas dúvidas e é difícil você implementar. Hoje está consolidada, a IATF está muito fácil, todo mundo conhece. Né? Antigamente, malemar a inseminação realizava. Exatamente. Então, Roberto, assim, teve hoje, a proposta... malemar a inseminação tem, né? Porque você vai pensar, hoje, quantos por cento é inseminado 12%, 13%. 12, 13%? É muito pouco, se você for ver, né? É muito pouco. É pouco, é muito pouco. Você pega, acho que Estados Unidos está em 60%, 70%. Uma diferença brutal. É muito grande. Vantagem que tem mercado, né?
para crescer. Sim, né? tem muito para crescer. E está crescendo. Bom, o rebanho brasileiro está crescendo, por incrível que pareça. Olha que engraçado. Lá no Tocantins, quando nós chegamos lá, 15 anos atrás, o rebanho era de 6 milhões e 900 cabeças. Hoje está em mais de 8 milhões. Foi até nos surpreendeu, porque esse último levantamento que teve, com a entrada da agricultura no Tocantins, a gente achava que estava diminuindo o rebanho. Porque muitas áreas, por exemplo, nós perdemos vários clientes para a agricultura, vamos dizer assim. Arrendaram a fazenda, venderam as vacas, pararam com a pecuária e entrou a agricultura. Mas, por incrível que pareça, o rebanho do Tocantins aumentou. Olha que interessante. Né? Mas aí, vamos voltar aqui que você fugiu da minha pergunta. Como é que você chegou no Tocantins? Você falou, eu fui parar. Como é que você foi parar lá? Então, aí acabando lá na Argentina, finalizando o mestrado, nós decidimos voltar. Né? Eu falei, Lucas, eu não aguento mais, eu cansei de estudar, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero empreender. Né? E quero empreender na prestação de serviço, vou prestar serviço de consultoria reprodutiva. Então, eu falei, não, eu vou com você. Lucas, vamos embora. Então, eu voltei um pouquinho antes, no final de 2007, né? Aí, como a gente já tinha feito aquela viagem em 2002 lá para o norte e tal... Para poder ver o que era. Né? Nós falamos, poxa, o Tocantins naquela época já era muito bom. Né? E como que está agora? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas de mercado voltado para o Tocantins. E aí tinha alguns amigos lá que tinham fazendas lá. Né? Por exemplo, o senhor Armando Taralo, que era lá de Jundiaí, tinha uma fazenda lá na Aliança do Tocantins. Tá? E eu falei assim, vai ser meu apoio ali. Né? Então... Aí eu marquei uma viagem com ele, conversei com ele, falou, vou dar uma pula aí, vou dar uma volta no Tocantins, conhecer o Tocantins. Aí eu passei novembro todinho lá, conhecendo o Tocantins. Fui na agência de defesa, fiz a pesquisa de mercado. Inclusive, Roberto, não sei se você lembra, quando eu voltei de lá, nós fizemos uma reunião aqui em Marília, conversei com o seu pai. Tá. Conversei com o seu pai para falar que a gente tinha esse projeto para lá e tal. E ele falou assim, ele me deu um grande apoio. Eu falei, pode ir, que vai dar certo. Lá é um grande polo de gado de corte, né? E eu lembro que na pesquisa que eu fiz lá, a região que nós escolhemos foi Paraíso do Tocantins. Então, Paraíso está a 200 quilômetros do Araguaia. Então, a gente fala ali que Paraíso é a região do Vale do Araguaia. Ali, ela atende aproximadamente 11 municípios. E nesses 11 municípios, tinha mais de 1 milhão de matrizes. Né? Eu falei, bom, eu mexo com vaca. Tem que ir onde tá eu mexo com reprodução, mexo com inseminação, eu vou onde está a vaca. Né? E muito próximo ali da capital, de Palmas. E Palmas estava com o início também, né? Estava começando. Paraíso, na época, tinha 40 mil habitantes, Palmas devia ter 200 mil. Né? Uma capital muito jovem, muito nova. Né? Hoje está com aproximadamente, chegando a 300 mil habitantes, Palmas. Né? Então, Paraíso, Palmas é o quê? 60 quilômetros? 60 quilômetros. É pertinho. Né? E Paraíso está sobre a BR-153 e Palmas está um pouquinho deslocado mais para o interior do Tocantins, na beira do rio Tocantins. Então a gente tinha toda aquela região para trabalhar com gado de corte ali. Aí nós escolhemos, falou, não, vai ser lá. Pegamos um carro aqui, compramos um ultrassom na Argentina naquela época. Já não era o Monza mais? Já não era o Monza, era uma Saveira. O ultrassom foi o mesmo que eu comprei, né? O Xisson. Foi o Xisson, né? Que era foi. Nossa, esqueci o nome do rapaz que vendeu para nós. Daniel. Eu lembro dele. Que eu acabei comprando esse também, porque... Compramos junto, por influência de vocês, né? Foi. Porque eu tinha ido para a Argentina ficar alguns dias lá para ensinar eles a mexer com reprodução. aí eu voltei e peguei o... Muito bem, né? muito bem. Não, mas o Roberto trabalhou muitos anos com reprodução de... Trabalhei 3 anos. Então. Não, 3, né? 3 anos, mas para mexer com vaca de leite, minha amiga, é muito tempo. Com vaca de leite. De leite. Você tem que inseminar 5 vezes para pegar uma. Deus me livre, Deus, trem triste. Mas é isso. Mas vamos lá. Você comprou o ultrassom? Comprou o ultrassom, botamos no carro, falei, Lucas, vamos embora. Agora vamos para o Tocantins. Comecinho de 2008, nós chegamos lá dia 28 de fevereiro de 2008. Paramos num hotel, falou, e agora? O que nós vamos fazer? A gente está aqui,
Vamos começar a trabalhar, não temos cliente, né? E aí a gente começou a ir em leilões, começou em feiras agropecuárias, ia numa loja agropecuária, bater um papo, explicar. Nós fizemos uma pesquisa para ver quem eram as pessoas que já faziam inseminação. Naquela época, os únicos que faziam inseminação é que mexiam com gado PO, para fazer tourinho. Mas comercial, praticamente zero. Não existia inseminação artificial para gado comercial. Então começamos a entrar em contato com essas pessoas, né? E aí, não sei se você lembra, sabe quem que eu encontrei lá? Em Tocantins, Eli Silva Souza. Eli, sim. Tá lá até hoje no Tocantins. Na época ele trabalhava na Agroquima e ele era um veterinário, formou com a gente aqui no Unimar, na mesma sala. Na mesma sala. Morou com quem que ele morou? Com o Alexandre. Na República, com o Alexandre, E assim, por coincidência encontramos É uma baita coincidência encontrar em Paraíso Tocantins. Por coincidência. E aí, como ele trabalhava na Agroquima, ele já tinha alguns clientes já, que ele fornecia sal mineral, vacina, vermífugo, essas coisas. Já era uma porta. Né? E aí, através dele, depois de 6 meses, nós conseguimos nosso primeiro cliente. Agrimaldo é o nome dele. Eu lembro até hoje que foi assim, chega até a emocionar, porque a gente estava com tanta ansiedade de trabalhar, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? O que aconteceu lá na fazenda dele? Isso é uma história legal, né? Ele tinha umas vacas de leite, lá no Tocantins, naquele calor, tá? Voltando no cio direto, né? Não usava inseminação, só touro, e as vacas dele não emprenhavam, não paria, né? O Eli falou assim, rapaz, chegaram 2 veterinários aí Bom, Eli é um vendedor, né? Impressionante. Chegaram 2 veterinários da Argentina, de Córdoba, com mestrado, eles vão vir aqui, eles vão resolver o seu problema. Então chama eles aqui. Né? Fomos lá, passar a ultrassom, eram 60 vacas, eu acho que era. Eu falei, Lucas, é o seguinte, você passa em 30, eu passo nas outras 30. Porque estava com aquela vontade de trabalhar, de passar ultrassom, né? Aí ele passou em metade das vacas, rapaz, as vacas ciclando, vazia, útero limpinho, condição corporal até boa em relação à vaca de leite, né? Bem nutrida, você via que elas estavam bem... Tava bem os animais, né? Falei, puxa vida, rapaz, tá tudo certinho, né? Finalizamos de passar, falei, e agora, Lucas, o que é? O Lucas falou assim, rapaz, eu sei o que é. Andrológico no touro. Dito e feito. Agrimaldo, traz o touro lá para nós. Não, meu touro, que é isso? Ele cobre essas vacas, eu vejo ele cobrir direto as vacas, o problema é nas vacas. Falou, não, traz o touro para nós, para a gente dar uma olhada. Né? Não, mas meu touro eu tenho certeza que não é. Pode trazer. Não, mas traz. Aí ele trouxe o touro. Né? Trouxe o touro, colocamos no brete, aí palpamos lá, estava com o testículo todo degenerado, né? Com aquele calor, era um meio sangue holandês. Nossa, coitado. Entendeu? Então, assim, aí falou, troca um touro, vamos colocar um touro Nelore aqui, tá adaptado, que ele já tinha touro Nelore lá do gado de corte dele, né? Daqui 60 dias nós vamos voltar, passar a ultrassom de novo, vamos ver. Acho que nós voltamos lá, não vou lembrar a taxa de prenhez, mas já estava quase tudo prenha, entendeu? Rapaz, aí ele falou, não, esses caras são fera. Um simples negocinho. Mas aí que tá a diferença, né? O profissional faz o simples, né? E o simples, às vezes, é a solução, né? Hoje ele já insemina lá para você ver, ele já está com mais de 3 mil matrizes, está realizando 5 mil IATFs lá em gado comercial. Hoje ele é referência lá. Então a gente fica muito feliz assim, porque daquele primeira sementinha que a gente plantou nele lá, ele hoje é referência no estado em relação à inseminação artificial, à qualidade genética de gado, né? Então, Robertão, foi assim que a gente foi lá para o Tocantins. Não, eu peguei alguns gatilhos aí que a gente fala do empreendedorismo, né? Que você fala, qual é um dos pontos aí? É o quê? É botar a cara, né? Vou lá, vai. Não adianta ficar falando, não sei. Não, vai até o lugar, igual vocês foram lá, batendo 6 meses. O que fizeram? Roda agropecuária, roda leilão, roda loja, porque a pessoa acha que vai... eu já estou com mestrado, o cara tem que vir atrás de mim. Ninguém vai atrás de você. Naquela hora, então, diploma não faz diferença. Você tem que ir atrás e aí é aquela sorte, né? Que é você ter a oportunidade, né? E estar preparado para aquela oportunidade. Encontrou um amigo que ele jogou para um cliente e ali você resolveu o problema dele, pronto. Conseguiu começar o trabalho. É interessante o jeito que
que as coisas vão acontecendo, né? E se for ver em todo negócio, é assim. Você tem que ter um pouco de coragem. Por exemplo, eu lembro quando vocês montaram o MF Rural. A gente estava aqui, hoje nós rodamos Marília, estava lembrando, até a Paloma perguntou, minha esposa, né? Como é que foi? Como é que foi a criação do MF Rural? Eu lembro que o Renato, né, estava lá na edícula, tinha um quartinho, um computador. Isso mesmo. Né, montou o site e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, assim, não é tudo de uma hora, né, de uma vez. Né? Não é assim, boom, né? Acontecer, né? Tô com mestrado, tô com isso, tô com aquilo. Não é assim, não acontece, tá? Então, outra coisa importante para a gente atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, o que a gente gastava e o que a gente recebia, foram 3 anos e meio. Então foi muito dinheiro investido ali ainda. Investindo tempo e dinheiro. Graças a meu pai, que conseguiu. Eu falei, não, Danilo, vai segurando as pontas aí. Eu vou mandando dinheiro para você, você vai vendo, vai tendo tempo, vai visitando, uma hora vai dar certo. Né? Então eu agradeço muito a minha família, ter o apoio da família ou de alguém, né, é muito importante. Agradeço a minha mãe, meu pai, por ter dado esse apoio para nós, né? Então o pai do Lucas também, né? E foi muito importante para ele conseguir segurar todo esse tempo, porque não é de uma hora para outra. Né? A mesma coisa. É uma lavoura, você tem que plantar, esperar o tempo certo. Exatamente. Não é fácil, né? É simples, mas não é fácil, como eu digo, né? Simples, mas não é, o caminho é fácil. É paciência, simples, mas tem que ter paciência. É aquele negócio. E você tem que ter resiliência, né? Porque muitos fazem o quê? Desiste. Muitos. Não, vou voltar, vou embora, que não deu certo. Mas quantas vezes nós não pensamos em voltar? Quantas vezes? Mas a gente tinha um pacto. Tá? Nós fizemos um pacto lá, eu e o Lucas. Falou assim, a hora que um quiser voltar, o outro vai falar não. Então nós fizemos aquele pacto, uma hora ele estava meio assim, pô, Danilo, tá difícil, não vai. Não, Lucas, nós prometemos que nós vamos ficar aqui até dar certo. Aí, de repente, falou, nossa, acho que eu vou voltar. Aí você pensava, vou voltar e fazer o quê? Começar do zero lá, eu já comecei aqui, né? Exatamente. Então, fez diferença. Né? Então, ele falou assim, não, segura as pontas. Não, vamos ficar. Nós prometemos aqui que nós vamos ficar até dar certo, vai ter que dar certo. E teve algum momento que vocês começaram, vocês não montaram a Clivar assim que você entrou? Não. Quando é que montou a Clivar, que falou assim, vamos montar uma empresa? Quando foi isso? Teve um momento que um dos clientes nossos só pagava mediante nota fiscal. Aí eu falei, opa, aqui agora... Porque a gente como autônomo, né? Sim. Você presta o serviço, ia lá na prefeitura, emitia nota fiscal, aqueles que precisavam, você não... Né? Emitia nota fiscal da prefeitura mesmo, né? Tá, aí teve uma empresa que, para a gente prestar esse serviço, a gente tinha que ter uma empresa aberta. Isso foi depois dos 4 anos. Porque a gente, como eu te falei, 3 anos e meio, praticamente a gente só pagava as contas e empatava. Não sobrava nada para conseguir investir, para aumentar a empresa, para comprar equipamentos novos, para trocar de carro. Né? Porque o equipamento mais caro nosso hoje é o carro, que é a locomoção. Tá? E aí esse cliente falou, poxa, eu preciso de nota fiscal para vocês me atenderem aqui. Eu falei, Lucas, agora nós temos que abrir uma empresa. Né? E aí nós decidimos. Aí nós até fizemos uma pesquisa de mercado, foi até com vocês, eu lembro, a gente mandou uma enquetezinha, o nome da empresa, a gente mandou no grupo lá. O que vocês acham? O nome assim, assim, assim e tal. E a Clivar foi o nome mais votado. Falei, nossa, gostei desse nome. Né? E aí foi aí que surgiu essa empresa, a Clivar. Tá? E hoje nós somos em 7 veterinários, já estamos trabalhando, né? E começou assim, Roberto. Entendeu? Foi uma necessidade. Fala um pouquinho e não uma vontade. Né? Dos big numbers aí da Clivar. Quais são os números aí da Clivar? Quantas IATF vocês já realizaram? Nós já realizamos, de cabeça assim, eu não vou lembrar, mas mais de 500 mil inseminações, com certeza. Tá? A última estação de monta, que foi agora 2022-23, nós fechamos com quase 50 mil inseminações. Tá? Caiu um pouquinho esse ano. Né? A gente viu que o mercado todo retraiu a quantidade de inseminações. Né? Então, 500 mil inseminações, a última 50 mil. Tá? Estamos atendendo mais de 50 fazendas. E a gente tem fazendas desde com 7 mil inseminações em uma fazenda só, até fazendas com 50, 100 inseminações.
E esse é um negócio assim que você faz, igual a gente falar 50 mil inseminações, beleza, né? Beleza sim, né? Haja braço. Só que é tudo numa mesma época, né? Tudo na mesma época. Esse que é o ponto. É tudo naquela época, tem que ser tem a época certa para fazer. Não é dividido no ano, né? Quantos meses ali? Lá a gente inicia em novembro e vai até abril o forte, vamos dizer assim. Maio, junho, já praticamente finalizou. Então você pega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. Aí é levantando de madrugada, voltando de madrugada, porque são várias fazendas, então você tem que fazer um rodízio, né? E encaixar essa agenda que é muito difícil. Então, agora, por exemplo, nós estamos praticamente parados lá no escritório. Está todo mundo só relatório, fazendo atendimento ao cliente, acompanhando os nascimentos agora, mas o serviço forte mesmo vai começar em novembro. Aí começa a pauleira. Aí é puxado, meu amigo. Aí não para, viu, Walter? Agora é hora de fazer academia para aguentar o braço lá, né? Exatamente. É brabo. É o braço. Tá doido. Não, porque ele tem a inseminação e depois tem o diagnóstico. Né? Ué. Eu diagnóstico prenhei depois. Se você fizer conta, quantas vezes eu acho assim. Já enfiou a mão numa vaca. 50 mil inseminações, no mínimo 4 manejos cada um. Ela tem que passar no curral. 3, vamos colocar 3. Tá? Então, ou seja, 50 mil vezes 3 manejos para inseminação são 150 mil animais passando no curral. Depois ela vai passar todos os animais de novo, vai passar no ultrassom novamente. Fora os animais que não vão para inseminação. Tem muitos que às vezes só vai touro, né? Algumas novilhas, algumas vacas solteiras. Tá? Às vezes a gente só coloca com touro, não faz inseminação. Então eu acho que a gente hoje gerencia um rebanho de aproximadamente 80 mil matrizes. Então 50 mil ali faz inseminação artificial e tem mais umas 30 mil manejos ali que não vai para inseminação, que é outra coisa. Mas essa conta aí que você fez agora é interessante. 50 mil animais com inseminação. 3 procedimentos até fazer a IATF. Então é o primeiro implante. Implantar, depois os hormônios. Depois a inseminação. Depois a inseminação. E depois tem o quarto, que é diagnóstico. Que é o diagnóstico. Já fomos para 200 mil. E aí, dessas, tem umas que você vai voltar a inseminar. Isso, ela vai voltar de novo. As vazias. Vamos dizer. Pelo menos 50%, vamos botar assim, né? Hoje dá o quê? A média vai dar uns 50%. Aí depois você tem mais 25 mil, que vai fazer mais 3 manejos. Então são mais 75 mil. Certo? Fechou as contas aí? Já não. 475 mil. E aí depois, essas 25 vão ser diagnóstico de gestação de novo. De novo, vai passar todo mundo de novo. Então 500 mil. E nos períodos de 6 meses. É 10 vezes mais o número de vaca. 10 vezes mais. Acredito que depois da terceira, já que não emprenhou, põe touro ou descarta, e aí, não sei, tem fazendas e fazendas. Aí depende de cada fazenda. Tem fazendas hoje que a gente só faz inseminação, não tem touro. É isso que eu queria te fazer uma pergunta, exatamente. Nós chegamos num ponto interessante. Hoje nós sabemos que o Brasil não produz touro suficiente para atender a demanda do pessoal. Touro que eu estou falando não é boi de boiada. Touro. Sim. Touro que é melhorador, que vai fazer. O Brasil hoje não tem o suficiente para isso. Aí nós temos as opções. Eu vou fazer uma inseminação, o que não emprenhar, eu vou colocar um touro de repasse e deixo o pau quebrar. Na outra, 2 inseminações e ainda assim insisto com um touro de repasse, que eu quero conhecer melhor o rebanho, porque da próxima vez eu sei quem emprenha e quem não emprenha. E existe a opção de não vou usar touro de repasse, faço até 3 e descarto aquilo que não está emprenhando. Qual que é o procedimento? Eu sei que cada caso é um caso, você tem fazendas e fazendas, mas para você trazer para o produtor uma solução mais prática ou mais efetiva, que vai melhorar a rebanho dele mesmo, o que você recomenda hoje? Bom, eu recomendo inseminação em 100% dos animais e o máximo possível. Por quê? Quando você está inseminando, você conhece a produção daquele animal. Você vai usar touros melhoradores. Quando você compra um touro, por mais que seja PO, bem avaliado, né, você tem a avaliação genética dele. Mas para depois você ver realmente se ele está produzindo lá aquilo que está no papel, tem que ser uma fazenda muito bem organizada e coletar os dados. E são raríssimas as fazendas que fazem isso.
Tá? Então, quando você faz a IATF em todos, 1, 2 ou 3, você controla, você tem esse controle, você tem a certeza que o animal foi coberto 3 vezes, pelo menos, através da inseminação. E quando você usa o touro não depende do touro a cobertura, depende da vaca, depende dela dar o cio. Um touro não cobre se a vaca não der cio. Então aí vai condição corporal, entra nutrição, entra todos os fatores que afetam a taxa de prenhez, né? Então a inseminação, ela não só favorece o ganho genético, mas a gestão que você consegue fazer através da inseminação. O Roberto acabou de falar, ela passa lá 10 vezes no curral na nossa mão. Ela é 10 vezes avaliada por um veterinário. Tá? Então, se você pegar os animais hoje, as vacas aqui, faz uma inseminação, ok, ela passou ali. Solta o touro. Qual a taxa de prenhez do touro? Você não vai saber. Você não vai saber quantas vacas deram cio, quantas vacas ele cobriu. Entendeu? É um tiro no escuro. Tá? Lógico que a gente tem. Claro, você vai fazer ultrassom e vai ver o tempo que tem o embrião, dá para você ter mais ou menos noção. Dá para saber, você consegue, mas é um. Mas é um outro manejo ainda. É um outro manejo. Tá? Então, assim, as fazendas. Claro que em todas as fazendas que eu uso, 3 IATF, não, tem fazenda que não tem condição de ter 3 inseminações. Precisa de gente, precisa de pessoas treinadas, precisa de piquetes próximos, porque senão também você imagina que nem 500 mil manejos, precisa de piquete perto, precisa de estrutura. Tem fazendas que ainda não têm condições disso. Então, tem fazendas que a gente faz uma inseminação e solta o touro. Tá? Por exemplo, tem uma fazenda lá que a gente atende. O que acontece? Ele não tem. O curral dele fica meio deslocado da fazenda, fica no fim da fazenda, vamos dizer. Tá? Então, os animais vai parindo aqui próximo, eu tenho que fazer uma inseminação e jogá-la para o fundo da fazenda, uma fazenda comprida, né? Então, ele não consegue manejar, trazer lote, fica longe, às vezes fica mais de 10 quilômetros. Entendeu? Então, faz uma inseminação, joga ela para o fundo da fazenda, solta o touro, e aí você vai fazendo aquele manejo. Então, depende muito, como você falou, depende de cada fazenda, mas o caminho está indo para 3 inseminações sem uso de touro. Tá? Mas isso vai levar muito tempo para isso acontecer. Porque até as fazendas estruturarem, conseguirem adequar todo esse aparato todo, vai demorar muito tempo ainda. Até mesmo porque a reposição tem que ser feito, o melhor é fazer com a inseminação, pegar as melhores vacas para você ter um rebanho de reposição das fêmeas depois, isso, né? No caso, você vai pegar as melhores vacas, que, por exemplo, você faz 3 inseminação. Tem gente que tem fazendas que eu conheço que 2 não deu, a terceira o cara já descarta, porque ele está querendo o quê? Selecionar vacas... Capacidade reprodutiva exatamente adequada. Então, assim, ele não quer aquela vaca problema. Deu 2 vezes, ele manda embora e tchau. Não empregou, vai embora. Isso é seleção, é muito mais... O cara aperta muito mais, né? A pressão é muito forte. Só que, assim, ele com o tempo ele vai tendo um controle do rebanho muito maior, né? É fantástico, né? É um negócio diferente. Então, mas agora, se ela vai com a inseminação ser melhor ou não reprodutivo, não depende da inseminação do touro, entendeu? Que você colocou aí, se for inseminação, ela vai ser melhor do... Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, eu quis dizer melhor para o proprietário rural, por causa dessa questão de touro, de qualidade, de você ter que fazer reposição, porque às vezes o cara, por exemplo, ele faz cruzamento industrial. Ele vai fazer, que é um erro clássico, né, que o pessoal às vezes comete, que é, eu vou inseminar tudo de Angus e depois faço o repasse com o Nelore. Bom, aí... E esquece da reposição. Ele tá selecionando coisa ruim. Exato, tá selecionando coisa ruim para ele, né, porque depois ele vai ter esse problema, né? Que é o que você falou, às vezes o touro é bom de papel, mas na hora que você solta a vacada nele na vacada, ele não vai dar vaca com capacidade reprodutiva depois, né? Você tem problema aí. Não, mas eu falo que não é nem só porque você jogou o touro... Na minha visão aqui, que eu não entendi direito o que você quis dizer, porque parece que está dizendo que touro vai dar as vacas piores de reprodução. É isso que você está falando? Quando você faz esse maneiro de inseminar 100% com o Angus, por exemplo, e fazer o repasse. Esse repasse, normalmente, o pessoal faz com qualquer touro, porque é repasse mesmo. Mas aí que tá, não é porque é com qualquer touro.
Eu falo quando não está com uma orientação do profissional, né? Não, é bom que discute, né? Eu gosto de discutir mesmo. Fala o que é Mas mais assim, faz parte. Porque é o importante. só para entender aqui. Entender os pontos de vista. Como você está selecionando as piores vacas para colocar ela de reposição. Por quê? Quando você coloca um touro Nelore, é para você ter a fêmea sua de reposição. Isso. E você emprenhou com Angus, você nascer fêmea ou macho, você não vai repor. Não vai repor, você vai para venda. Exatamente. E aí, como você colocou o touro, tem dois problemas que pode ter aí. O problema do touro não ser bom, e essa vaca já não é a melhor, porque ela não freou na primeira. Exatamente. São as piores. São as piores. Aí que tá, você está selecionando o pior. Exatamente isso. Para mim, esse que é o maior problema, é as matrizes que fica para reposição. Isso. Que as melhores você já emprenhou da inseminação e de Angus. Exatamente. Aí o touro vai pegar o quê, meu amigo? Vai pegar o que não de baixa fertilidade. Aqui falhou 2 vezes, né? Ele vai pegar na terceira, por exemplo. Aí é ruim. E qual que é o outro problema? Quando você não usa, por exemplo, vamos criar aqui um programa, tá? Até é bom para o pessoal que está vendo. Tá? Qual que é a minha orientação hoje? Eu vou passar para vocês aqui, né? Usar Nelore no início da estação de monta, inseminar com um touro Nelore de inseminação, tá? No início da estação de monta. Por quê? São os primeiros animais que vão parir. São seus melhores animais do rebanho, tá? E aí, nas piores vacas, as vacas, no nosso caso lá no Tocantins, são as vacas que parem de dezembro em diante, tá? Claro que você tem que fazer uma conta, ver se a quantidade de reposição de inseminação de Nelore que você fez é o suficiente para você, primeira coisa de tudo. Tá? Mas a partir de dezembro você usa Angus nessas últimas parições. Dezembro, janeiro, fevereiro, usa Angus nessas matrizes, que são suas piores matrizes. Então, as suas melhores matrizes vão ser inseminadas com Nelore para você fazer sua reposição com Nelore, tá? E o final vai com Angus. Esse é o ponto, tem que ter. Essa é a visão de você colocar o correto, né? Porque o pessoal faz, às vezes, totalmente ao contrário. Isso. Insemina de Angus. Exato. E repassa com touro ruim, boi de boiada. Você falou, joga. Aí, pô. Joga um boi de boiada e não vai ter. A reposição dele é uma porcaria. Mas de novo, não é por causa do boi de boiada, porque você está selecionando as vacas. Não, são duas coisas, Roberto. Você está pegando as piores vacas suas e ainda colocando um boi de boiada em cima. Você não vai ter resultado bom nunca. Difícil. Do jeito que vier, 3 palitos, não tem jeito. Agora eu não quero aqui também criar intriga entre os criadores de touro PO Nelore, tá? Não que eu seja contra, não, pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que nós estamos falando. Desde que participe, que coleta os dados direitinho. Exato, sem dúvida. Né, que tenha uma orientação. Nelore, é um negócio a gente também ajuda a comercializar touros Nelore. Nós precisamos de touros dentro da fazenda, porque, como eu falei, até não são todos os animais que vão para inseminação. Tá? Tem animais que vai direto para touro. Exato, né? Porque nós não temos hoje todas as fazendas preparadas para receber. E às vezes o mesmo proprietário de uma fazenda aqui é o mesmo cara que vai usar a inseminação aqui e touro aqui, porque nessa fazenda ele não tem condição de... Nem tronco ele tem. Exato. Então ali ele vai ter que ser o touro. Tem que ser touro. Então assim... Mas se for touro, que seja... De qualidade. Provado, com DEP, que passe por um registro e tudo mais. Né? Tem que participe... O melhor que seria que participasse de um programa de melhoramento genético. Tá? Que aí você sabe realmente que aquele animal pode Esse transmitir. É outro problema. Hoje tem, sei lá quantos programas de melhoramento. Né? São 14. Aproximadamente 14. O produtor fica meio perdido. Foi que eu vou acreditar em qual número, né? Em qual programa que eu vou... É difícil, porque você vai vendo deca isso, deca aquilo. Você olha, dependendo da característica que você põe, o touro é o primeiro colocado. Se você jogar para outra característica, ele vai lá para baixo. Então é muito delicado, né? É muito delicado. Não, imagina, o produtor fica perdidinho, né? Não, e a responsabilidade do veterinário é muito grande, né? Porque se você não trabalha com ele, é você que está melhorando o negócio dele, né? É aí que está a visão, né? Vamos lá. Até o pecuarista também tem que entender que ele não precisa saber tudo. Sim. E não deve saber tudo. Você não sabe tudo da sua empresa, nós não sabemos tudo. Sim. Eu tenho que contratar capacitadas a determinado assunto. Então, eu preciso melhorar a genética do meu rebanho. Eu vou contratar um veterinário que entenda desse assunto e que vai me orientar. Exato. Eu vou mexer com reforma de pastagem, vou contratar um engenheiro agrônomo, um consultor que trabalhe com isso. Né? Então, eu vejo ainda muitos pecuaristas tentando ele querer... porque meu avô, naquela época,
O touro era cinza, gostava do touro escuro. O touro escuro que é bom, entendeu? Não quer ver, só quer ver a foto do touro. Né? Infelizmente ainda, eu acho que 90% dos produtores ainda escolhe o touro por foto. E não por DEP, por número, por avaliação genética. Pior que tem. Né? Aí aquele é um problema, porque assim, se você olhar só número, você também corre risco de errar. É. Porque eu acho que tem que ser uma junção de duas coisas aí, né? Porque você tem que olhar o touro, ver se ele tem a característica da raça. Sim. Né? O fenótipo. E olhar junto os dados. Os dados. Se você só olhar os dados, você corre o risco de levar... Você corre o risco de levar um bicho da mão torta, do dorso com problema, né? O bicho menso. Exato, tem um monte de coisa. Porque assim, às vezes ele tá vendo só os números ali, mas ele tem vários outros problemas que você não tá... Por isso que não pode ser só... só vou olhar número. Você erra. Não, por isso que é uma junção. É uma junção. Então tem o conhecimento do veterinário que usou aquele touro em outras fazendas. Estou falando de inseminação artificial, vamos dizer assim, né? Já conhece a produção daqueles animais. Até inseminação tem problema com o touro. Tem. Sim. Não era para ter, né? Porque, teoricamente, se o touro for para uma central... teoricamente. Então, mas hoje você tem várias características, né, Roberto? Eu quero um touro mais baixo. Eu vou usar um touro em novilha, pesa nascimento. Já tive vários problemas de produtor usar touro grande para novilha. Aí dá problema de parto, dá problema no nascimento, morre a novilha. Gera um monte de outros problemas, né? Má orientações, né? Má indicação. Então tem que tomar cuidado com isso. É toda uma junção, né? E isso aí vocês lá fazem tudo. Consultor. Vocês fazem tudo isso, consultoria completa nesse sentido também. A parte genética, porque a responsabilidade é nossa. Claro. Né? Se der um problema lá de parição, tá? Ele vai ligar para quem? Ele vai ligar para mim. Pô, Danilo, o touro que você indicou aqui tá dando problema de parto, tá dando assim, os bezerros não são bons, não gostei, né? Por isso que é bom a gente usar, inclusive, em várias fazendas, o mesmo touro, porque você tem que testar aquele animal em sistemas diferentes. Isso é fantástico. Né? Fantástico. Então, assim, de repente, nessa fazenda aqui, esse animal não desempenhou como a gente esperava. Mas na outra fazenda, ele superou. Por quê? Qual é o sistema de nutrição dessa fazenda em relação a essa? Será que essa aqui era um touro mais extensivo? Tá? É um touro que precisa de mais nutrição, precisa de um confinamento, é um touro maior. Então, o sistema também influencia no touro que você vai utilizar. Tá? Se são vacas pequenas, por exemplo, você pode usar touros intermediários. Não pode usar touro muito alto, perna alta. Pode dar problema de parto, nascimento grande. Tá? Agora, se são vacas altas, vacas pernaltas, então você pode usar touros menores, tamanho menor, para você diminuir o tamanho da vaca, para você ter uma vaca um tamanho intermediário. Então, esse acasalamento é importante ter um veterinário ou um consultor que faça essa orientação. Tá? E dentro daquele sistema de produção daquela fazenda. Se eles suplementam... Hoje, por exemplo, tem fazendas que suplementam na seca com silagem, com proteinado, com energético. Tem fazendas que não. Tem fazenda que é só sal mineral e deixa o pau torar. Pasto seco lá. A vaca tem que se virar. Tem umas teorias que a gente ouve de pessoas que trabalham com nutrição. Eu ouvi uma dessas teorias. Foi interessante a teoria. Quero saber de você a realidade, né? Ele falando que, escuta, a gente tem mania de suplementar o gado na seca. Né? Estamos falando aqui que o cara tem capim, ele só tem capim seco, ele não está com pasto rapado. E para você melhorar principalmente a eficiência reprodutiva do rebanho, seria interessante você pegar e suplementar ele nas águas, porque é a hora que a vaca está mais preparada para poder desenvolver, para poder ganhar peso, para poder reproduzir. Ele falou assim, isso é a mesma coisa que você empurrar carro. Se você empurra na descida, a força que você faz é menor. Se você empurra na subida, você vai fazer muita força e andar pouco. Faz sentido isso também? Faz total sentido. Total sentido, porque a suplementação, inclusive, vai melhorar muito a digestibilidade do capim. Então, ela vai aproveitar mais o capim. E nas águas, você tem uma resposta melhor ainda. Né? Você está colocando tudo que tem de bom ali no período que ela vai responder bem. Só que o que acontece? Você suplementar uma vaca parida não é barato.
Então tem o momento certo também de você suplementar. Tá? Então você tem que fazer um pouco de conta. Né? Olha só, às vezes a fazenda está errando no arroz com feijão. Tá? Teve fazendas esse ano, por exemplo, que desmamou bezerro com 10 meses. Por quê? O preço está ruim, Danilo, não sei o que tem. Nossa, não vale, meus bezerros precisam pesar mais, porque senão vender bezerro de 7,6, 7 arroba, não vale nada. Aí acabou segurando mais esses animais. Tá? Judiou mais da vaca, a vaca emagreceu muito. Ruim para O emprenhar. que aconteceu? Ruim para emprenhar, emagreceu muito. Afetou o bezerrinho que estava dentro da barriga dela. Esse animal vai nascer menor, menos desenvolvido. Só uma coisa, não é ruim para emprenhar, porque ela já está prenha. Ela já Teoricamente, tá ela já tem que estar prenha. Ela né? vai ter um desenvolvimento fetal muito pequeno, fibra muscular mais curta. Entendeu? Então, coisa básica. Né? Desmamar, tem que desmamar na época correta, não deixar muito tempo passar. Faz a vaca sofrer, vai ter consequência. Vai ter consequência. Sim. Então, coisas simples, sabe? Que a gente tem que corrigir e orientar o produtor a fazer isso daí. Né? Agora, a suplementação, como você falou, na seca, se for primípara, é fundamental você suplementar ela na seca, suplementar ela nas águas. Né? A vaca solteira, que ela está numa condição 4, 5 na pastagem, então você tem que avaliar se realmente vale a pena você suplementar esse animal. Tem necessidade de eu suplementar até nas águas, inclusive? Tá? Depende de onde que ela vai, da maternidade. Então tem que ser bem avaliado, mas novilhas, por exemplo, se você suplementar nas águas, nossa, ela arrebenta. Né? Tanto na seca como nas águas. Novilha você não pode parar o crescimento dela. Tá? Se ela perder peso na seca, você atrasa pelo menos 6 meses a reprodução dela. Impressionante. Às vezes ela atinge o peso ideal. Vamos colocar aqui 300 quilos uma novilha Nelore para atingir o peso para a reprodução. Se essa novilha perder o peso na seca, ela vai voltar a dar cio com 11 arrobas. Se ela veio ganhando peso na seca, nem que seja só um pouquinho, ela com 10 arrobas ela entra em reprodução. E 6 meses antes. É impressionante. Como você não interrompeu o crescimento. Você não interrompeu. Se você interromper e ela perder peso, ou seja, você atrapalhou o desenvolvimento dela, você atrasa pelo menos 6 meses. Então é aquele negócio, se você tiver... Aí é a questão do manejo ao arroz e o feijão que você está falando, né? A fazenda tem que estar atenta a várias coisas, né? Porque, por exemplo, você vai falar assim, bom, você tem sobrando um pasto melhor. Na época lá que dá seca, você vai colocar o quê? A vaca ou a novilha? Porque daí o cara põe, não, a vaca tá prenha, vamos pôr a vaca porque a novilha aguenta, né? Exato. E aí o cara tá perdendo. Ela não tá parida, ela vai aguentar, ela vai passar, né? E o interessante é que eu vejo, que essas coisas que você está falando, Danilo, é que esse tipo de trabalho que o proprietário rural pode fazer não tem custo. É tecnologia que não custa, né? Exato. Exatamente. É só fazer aquilo ali, né? A divisão por categorias é importantíssimo. Bom, você mexeu com vaca de leite, Roberto, você sabe o que é uma primípara, uma novilha. Tem que dividir, tem que receber nutrições diferentes, um tratamento diferente. Né? Tem fazenda que a gente vai, tá tudo misturado, novilha, com vaca prenha, com vaca parida. A organização, né? É o mínimo de organização. E um touro no meio. E um touro no meio. Aí então, desgraça tudo. Aí pega tudo. Ô Danilo, agora você olhando, o que passa na sua cabeça hoje entre 60 vacas de leite e 50 mil vacas hoje? Qual é o filme que passa na cabeça do Danilo, lembrando, o primeiro cliente que você conseguiu, depois de 6 meses, agora eu fui, ainda pegou 60 vacas de leite. Como é que é essa experiência na sua cabeça? Porque isso é uma realização. O que passa na sua cabeça? Você olha para trás e fala, puxa vida, como era difícil, mas como valeu a pena. É uma sensação muito satisfatória, né? De estar aqui hoje, por exemplo, né? A gente não imaginava que ia estar aqui com vocês batendo um papo sobre isso. Então são coisas muito novas que estão acontecendo na nossa vida, né? E oportunidades vão aparecendo graças a isso. A gente está falando de empreendedorismo, Roberto. As 60 vacas,
ela já deu um leilão todo ano. A gente faz um leilão progênies de ATF lá, que são os nossos clientes, que é um leilão de festa. Então a gente reúne os clientes para mostrarem o produto que eles têm na fazenda, né? E quando sai aqueles animais na pista, nossa, eu me encho assim de lágrima, inclusive. Tudo filho seu. É tudo filho seu. Meu. É moreninho, é branquinho, é vermelho, tá tudo lá, né? Então, assim, é uma realização muito grande. Então já nasceu um leilão progênies de ATF das 60 vacas de leite, tá? A gente já comercializou animal para abate já para uma rede de supermercados aqui em São Paulo, graças às 60 vacas de leite que começou lá atrás. É o Boa? Isso, Mercados Boa. Era disso que o Lucas tinha falado comigo, era por isso. Agora eu lembro. Toda semana... De Jundiaí, né? Em Jundiaí. A gente mandava 100 bois aqui, que a gente selecionava os animais lá para abate, fizemos uma parceria com o frigorífico, avaliávamos os animais, classificávamos e mandavam para cá. Então saiu um projeto desse já. Hoje a gente já tem, além do leilão, nós temos a parte de capacitação de veterinários, né? Estamos realizando agora em setembro o simpósio de reprodução bovina, onde a gente traz os melhores nomes da reprodução lá para Palmas, lá para Tocantins. Vamos levar o Gabriel Bó, que foi meu orientador de mestrado, tá? O Pietro Baruzelli, que é chefe do departamento de reprodução animal da USP, né? O João Drummond, vai o Joseli, eu vou dar uma palestra, o Lucas. Vamos falar mais sobre reprodução. Já é o 6º simpósio. Legal. Né? Surgiu das 60 vacas. Olha como a gente impactou o mercado. Tá? Hoje o Tocantins, ele insemina mais de 50% das matrizes. Ele é o líder de inseminações do Brasil, em proporção animal. Não é em números, claro. Mas em proporção já chegamos a 50% das matrizes. Nós estamos falando que o Brasil é 20%. E aí eu vou falar. Absurdamente E grande. aí você e o Lucas têm um papel fundamental, uma participação fundamental nisso daí. Porque quando vocês chegaram lá, eu lembro que a gente conversava, né? Que, vamos falar assim, tudo era mato, né? Não existia tudo mato no sentido de... Tudo é difícil. Não tinha nada. Ninguém... Como é que você vai falar pro cara, inseminar e ainainda era inseminar de Angus para ter um cruzamento. É verdade. Então, assim, isso daí deve dar uma realização muito grande, né? Que é o que o Walter tá falando. Porque é um negócio que você revolucionou o mercado do lugar. Revolucionou, porque nossa missão era impactar realmente o mercado, tá? Era levar a biotecnologia, né, para modificar a situação do local. E eu acho que a gente conseguiu. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, o simpósio, o leilão, que a gente vê a produção, vê os nascimentos. Mais 5 veterinários juntos. Mais 5 veterinários, mais 350 alunos espalhados no Brasil, né? Então, isso assim, não podemos parar. Hoje a gente criou um ecossistema na reprodução que muita gente depende daquilo ali, né? Então, é uma missão que a gente assumiu, Walter, tá? E que as realizações vão acontecendo conforme vai acontecendo cada passo, cada reconhecimento de cada cliente, de cada projeto que a gente finaliza e inicia outro, né? Então, é esse filme que passa, que a gente não pode parar, graças ao empreendedorismo, que é isso que traz essa vontade de crescer, de ajudar mais pessoas. Eu acho que empreender é isso, Roberto. Você ajudar pessoas. Você cria uma empresa, tá? E dali, a gente tem 5 veterinários hoje que dependem dela, além dos clientes que a gente atende também dependem dali, né? Os auxiliares também, a nossa secretária, tá? O cara que vende o sêmen, o que vende o protocolo de ATF, o cara que vende o combustível ali para a gente se locomover, que vende o carro. Então, cria todo um ecossistema ali que é como se fosse uma família, Walter. Eu vejo que a Clivar hoje é uma família, né? A gente se reúne todo ano lá para fazer uma festa danada e é só alegria e confusão, vamos dizer. Falando nisso, já que você tocou no assunto de Clivar é uma família, como que é sociedade? O que você vê? É um casamento? Você e o Lucas? Rapaz, o casamento acho que é mais fácil, né? Porque casamento é o seguinte, você briga, mas vai dormir lá com
com a esposa e você se arruma rapidinho, né? Não, mas eu estou brincando. Eu em sociedade, com o Lucas, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que eu sou muito abençoado de não ter um sócio, e sim um irmão. Né? A gente já discutiu algumas vezes, mas em relação a negócio, mas pessoalmente nunca tivemos nenhum problema. Tá? Então, assim, até eu não sei como é uma sociedade que não seja dessa maneira. A gente tem outras empresas, tá? Existe sim, já tivemos problemas com outros sócios, tá? Principalmente uma coisa, Roberto. Quando nós abrimos a empresa, até fica uma dica aí, quem quer empreender e quem quer ter um sócio, tá? Nunca você pode achar que o seu sócio está trabalhando mais que você. Ele tem características que às vezes você acha que não dá tanta importância, tá? Mas que é fundamental para o negócio acontecer. São complementares, né? São complementares. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais de gestão, de números, né? O Lucas, por incrível que pareça, ele é mais comercial, de visão, projetos novos. Então ele traz o projeto para mim, falando que estou com vontade de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, vamos sentar aqui, agora vamos ver o que a gente faz para isso se realizar. Aí entra o Danilo. Não, vamos fazer isso aqui, vamos organizar aqui assim. O que você achou? Não, tá legal, acho que o caminho é esse. Entendeu? Ter muita conversa, principalmente, e não achar que um está fazendo mais do que o outro. Eu acho que a primeira coisa na hora de abrir empresa, de abrir uma sociedade, é não achar que um vai trabalhar mais que o outro e você tem que aproveitar o que cada um tem de melhor para contribuir dentro da empresa. O segredo está aí. É o que eu falo, você tem que saber quem você é dentro do processo, né? Exato. Aí você não corre o risco de frustração, de nada, né? Exatamente, né? Por exemplo, agora, né, eu tenho um filho agora, né? Tá com 7 meses. Eu fiquei bem ausente da execução. E o Lucas lá, na fazenda, trabalhando no campo, os meninos no campo, né? E fiquei quase fora da execução nacional. Atendi poucas fazendas, né? Em contrapartida, mas não é que eu não estava trabalhando. Eu estava fazendo a gestão, os números, arrumando a parte financeira, aproveitei para arrumar outras coisas que também são importantes, mas que não era estar lá no campo ali atuando e botando a mão na vaca e passando ultrassom, inseminando, entendeu? Não, esse inclusive nós vimos a participação do Luiz Carlos aqui hoje, né? Algumas vezes ele participou do podcast. Não, que tá aí, menino bonzinho, tá acompanhando. É uma gracinha, moleque. Vou te falar, fiquei fã dele. Ele é muito gente boa. Ele participou alguns momentinhos aqui com a gente, mas eu acho que assim, vendo a história, vocês construindo um negócio, e você fala assim, é fácil a sociedade, mas na verdade é aquele negócio. Eu vi várias sociedades que não dão certo. Aliás, a grande maioria não dá certo. Então, assim, esse é o posicionamento que você colocou, que é a mesma coisa que eu vou jogar um pouco para o nosso lado, que nós somos aqui em 5, 6 irmãos. Então, como é que é? Que é aquele negócio, discussão existe e sempre vai existir. Agora, respeito, confiar no trabalho do outro, saber que você não é bom em tudo, que sempre alguém pode ser melhor que você, no caso, seu irmão pode ser melhor nisso ou naquilo, e você sabe o seu papel, é isso aí. Saber o seu papel dentro do processo. E você tendo isso, não tem como dar errado. E você tendo confiança, você e a confiança, sabe, né? Confiar no a confiança é fundamental. Você sabe, olha o Luiz Carlos lá, gostou, tá vendo? Você sabe que o que a pessoa está fazendo, ele está trazendo benefício para a empresa e não para prejudicar. Não é pessoal, é profissional e com boa intenção, né? Então, às vezes você toma uma ação, eu quero fazer tal coisa, eu acho que tem que ser assim, mas aí o cara ele está pensando para benefício da empresa, com certeza, e não benefício próprio. Eu penso assim. Sim. Tá? E tem que ter essa chavinha, tem que ter essa diferenciação, não achar que é pessoal e que é pro bem da empresa. Né? Senão não dá certo a sociedade. Agora, uma coisa também que eu acredito muito tem tudo isso daí, mas você também se unir com pessoas que têm os mesmos princípios, né? Princípios e valores. Isso é um básico, né? A gente ter. Eu acho que isso é não só para a empresa, né?
Para a vida, né? É, sem dúvida. Para escolher sua esposa, escolher seus amigos. Porque senão você não vai conseguir sobreviver num ambiente por muito tempo fora dos seus princípios e valores. É contra a sua natureza, né? Então é como você viver, você vira um peixe fora d'água. Uma hora você vai sair, você vai pedir para sair. Você não vai aguentar aquilo por muito tempo. Então, se você escolhe um sócio com os mesmos princípios, os mesmos valores, honestidade, confiança e outras coisas, depende do seu princípio, né? A tendência dá muito certo. É como um casamento, realmente. Tem que escolher a esposa não só pela beleza, né, tá? Princípios, valores, família. Família, Deus, né? Deus, que é religião, principalmente. Que é importantíssimo, porque isso te dá base para tudo, né? Ele te dá a base para você ter os seus princípios, que a gente fala em princípios, se a gente for ver princípios bíblicos que você usa até hoje, né? É o basicão, né? É natural do ser humano. Natural, né? Você fala, mas você tem que ter alguém junto do seu lado que tenha esses mesmos valores. É o que uma vez eu fui fazer negócio com uma pessoa e tal, meu pai falou, pensa bem, quem não teme a Deus não teme a nada, hein? Não faça negócio com esse tipo de gente. E aí isso me pegou, falei que rapaz, e é verdade. E às vezes você fica naquela empolgação de querer fazer um negócio, não vai dar, porque o cara fala, cara, para. Você vai passar o limite Você passa, entendeu? E às vezes a gente só tá olhando o negócio, né? Você esquece de tudo. Não, é bom. Verdade. E aqui que você falou também, não faça negócio com quem não tem nada a perder, né? Porque quem não tem a Deus não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Tem nada a perder, velho. Quem vai perder é você. Exatamente. Você já perdeu, né? Você pode ter certeza que você já perdeu. Ô Danilo, me fala uma coisa. 2003... Você formou? 20 anos, né? Aí, em 2007, você acabou seu curso lá na Argentina e resolveu ir para o Tocantins. Mais uma vez, olha para trás, traz seu pai e sua mãe para sua frente hoje. Como é que você chegaria para eles e falaria... Como é que você agradeceria seu pai e sua mãe pela força que te deram, pelo apoio que te deram e pela sustentação principal de motivação que eles deram para você estar aqui hoje? Eu acho que esse suspiro já falou muita coisa, né? Se eles estivessem nessa mesa aqui agora, né, e tomara que eles daqui um tempo vão escutar esse podcast aqui e vai escutar isso, né? Hoje eu sou pai do Luiz Carlos e hoje eu entendo o porquê que eles fizeram isso comigo. Porque não existe amor maior do que um pai para o filho. Era um amor que eu não imaginava, né? Então, tudo que eles fizeram, hoje eu entendo o amor que eles sentem por mim. E hoje, eu sendo pai, tendo um filho, eu consigo retribuir isso, porque é um sentimento assim inexplicável. Só quem tem um filho que vai entender o amor que o pai sente para um filho. Então, assim, hoje eu até me emociono um pouco aqui, porque eu sei o que minha mãe passou, principalmente minha mãe, que no dia que nós fizemos uma reunião em casa e meu pai falou, meu filho, você vai para a faculdade, tá? Mas não se esqueça de uma coisa, tá? Financeiramente, nós vamos diminuir bastante nosso nível aqui de vida. Nós não vamos ter mais uma secretária para ajudar a sua mãe. E o que você estiver fazendo lá na faculdade, gastando dinheiro, o que for que você estiver fazendo, saiba que seu pai e sua mãe aqui está fazendo o impossível para te manter lá. Minha mãe mandou a funcionária de casa embora. Ela que lava, que passa, que arrumou, que cuida de toda a casa foi minha mãe. Então minha mãe tem um papel muito importante e meu pai também, principalmente por dar esse amor, essa parte financeira e abrir mão de coisas, né, até mesmo da vida pessoal dele, de dinheiro, de financeiro, ter que mandar um funcionário da casa embora para
ter que trabalhar dentro da casa, abrir mão de muitas coisas para poder me proporcionar o ensino e o conhecimento, né? Então, eu tenho um respeito tão grande por eles, tá? E respeito demais a hierarquia lá em casa, que tudo que eles falam eu concordo, né? Que eles sabem de tudo, tá? Então é esse sentimento de gratidão que eu tenho por eles, o que eles fizeram por mim, o que eles abriram mão da vida deles para poder, com que eu conseguisse estudar, com que eu conseguisse ser quem eu sou hoje. Então eu devo, graças a ele e a Deus, que acho que Deus vai orientando tudo, as decisões, vai tomando, vai colocando, né? É até difícil de explicar, Walter. Eu sei, mas você agradeceu da melhor maneira possível, que foi correspondendo às expectativas dele. Não tem coisa melhor para um pai do que ver o filho se realizando, porque a gente, depois de uma certa idade, quando você tem filhos, no meu caso já netos, a gente deixa de ser importante para a gente mesmo e passa a se realizar nos nossos filhos, nos nossos netos. É ali que a gente quer ver o fruto nascer. Nós já demos o que tinha que dar. Então é muito legal quando você vê. E não tem nada melhor do que o reconhecimento. Ele vale mais que dinheiro, ele vale mais que qualquer coisa. Então o fato de você reconhecer seus pais já pagou tudo que eles investiram em você pode ter certeza. É isso. Amém. Aí. É isso aí. O nosso papinho aqui tá chegando no fim. Mas já, Roberto, passou rápido. Passou rápido. Aquele negócio, quando a gente conversa coisa boa, né? Passa rápido. Passa demais, mesmo, né? passa rápido. E dá uma dica aí para quem vai começar na carreira de veterinário, empreender, ou até mesmo trabalhar como autônomo, que seja. Uhum. Passa umas dicas para o pessoal. Bom, primeira coisa, estudar o mercado, tá? Vê bem onde você vai, onde é que você vai trabalhar. Estude as parcerias que você pode fazer, para não chegar e já de cara oferecer coisas que não dá, tá? Estude o mercado em relação a valores, a preço, tá? Até para você não atrapalhar, inclusive, o mercado ali. A gente vê vários veterinários se formando, colocando preço lá embaixo para tentar pegar um serviço e depois não consegue cumprir. Isso acaba com sua carreira, tá? Se você não conseguir cumprir, não gerar resultado para o seu cliente, você pode estar colocando sua carreira em risco. Vi vários veterinários chegando lá, fazendo coisas que não deveriam fazer e acabou com a sua carreira. Teve que mudar de lá e para outro lugar, né? Então pesquise direitinho, faça as parcerias possíveis que podem, né, amigos e tal, né? Pesquise o mercado, entre de forma justa e honesta nos seus clientes, gerando resultado para os seus clientes. Aí o resto é só esperar que as coisas vão acontecer. Legal. Show de bola. Queria agradecer você ter vindo aqui hoje, bater um papo aqui com a gente. E você veio lá de Palmas, Tocantins. Aproveitou, deu uma passeada aqui em Marília. Deu uma passeadinha, revi a universidade. Coisa boa. E queria agradecer a sua presença. Esse daí para nós aqui é um prazer receber você aí. Eu que agradeço, Roberto. Esse convite maravilhoso. Obrigado, Walter. Obrigado, Roberto. Olha lá o Luiz Carlos aí. Luiz Carlos já tá na que hora ele é de ir ajeitado embora. que ele deixou pro fim. Eu enchi o saco o tempo inteiro. Eu falei, também já enchi o saco, cara. Coisa boa, esse moleque é bom mesmo. Eu que agradeço ao MF Rural. A gente viu vocês nascerem também, né? E fico muito feliz onde vocês chegaram, onde a MF Rural está hoje, né? E ver toda a família trabalhando ali. É o que você falou, é o reconhecimento dos filhos com o pai. Imagine o Wilson, deve estar numa alegria demais, nossa, maravilhosa. Trabalhar em família deve ser muito bom, deve ser maravilhoso. É bom demais. Tá? Eu que agradeço, Roberto. Obrigado. Valeu, obrigado. Como é que faz para achar vocês aí na internet? @Clivar Reprodução, o nosso Instagram. Nós temos também... Espera aí, Luiz Carlos, já vou falar já o canal. Tá? O nosso canal no YouTube é Clivar Reprodução Bovina, e lá tem vários vídeos lá, onde eu falo de ATF, falo dos medicamentos. Lá praticamente é uma escola lá. Quem for lá no nosso canal vai ver que tem muita coisa lá. E convido a todos também para o Simpósio de Reprodução Bovina, que vai ser agora dia 1 e 2 de setembro,
Tá? Se esse podcast for antes, tá ótimo. Fica o convite aí. Vai ser antes. Bom, agora você já manda. Renato. Acabou, Renato. Renato. Vai ter que seu botar. produtor. Já mandei, produtor. Vai ter que botar. Renatão, agora vai ter que botar. E eu tá? possivelmente estarei lá. Mas vai ser um prazer. É mesmo, vai estar voltando de Porto Alegre, é verdade. Então vai junto, Walter. Faço questão. Tamo junto lá. Vou lá ver Paraíso, Tocantins de novo. É isso Na verdade, aí. lá é Palmas, tá? Não, eu vou lá em Paraíso. Ele me convidou, você não convidou ué, você, mas ele vai vai pra que tem. Paraíso, Vou lá Tocantins. ver a empresa. Tá bom. Tá bom. Tá? Valeu. Obrigado. E é isso aí, gente. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.